Dois irmãos da mesma casa encontram-se enlouquecidos na sexta-feira e terão sido levados ao Tabernáculo de Deus, onde o líder é o pastor José Manuel Gomes. Ainda também tivemos outra situação que decorreu ontem, no domingo, através da pregação que dizia que a igreja irá ao arrebatamento, ou melhor, não passará a tribulação. Esta é uma das questões também que vamos falar no desenvolvimento das nossas notícias. E ainda também na sexta-feira tivemos a situação da pregação que dava conta que, é o que dizia a pregação denominada o plano de redenção que Deus terá feito para a humanidade. Estes são os tópicos que temos para o dia de hoje e convidamos-lo para vir ao desenvolvimento destas mesmas notícias. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. E seja morto. E ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tal como íamos dizendo, muito bem-vindo às nossas notícias, ou seja, as notícias de Jesus Cristo a partir do Tabernáculo de Deus em Cabinda, a província mais a norte de Angola. 7 de maio do ano em curso foi o dia em que terá então decorrido a situação de que acabei de vos noticiar através dos tópicos informativos. Dois irmãos do Tabernáculo de Deus, liderado pelo reverendo pastor Gomes, foram encontrados na mesma sexta-feira enlouquecidos na sua própria residência. Mas estes dois depois foram levados à igreja ou ao tabernáculo onde o pastor José Manuel Gomes tem então administrado as suas pregações. O pastor ainda dizia que não sabia que aquilo terá acontecido porque pelos avanços que tivemos através do Tabernáculo de Deus, ou seja, das fontes informativas, que o pastor terá então feito uma pregação pela internet onde condenava severamente os hábitos ou os maus hábitos ou práticas diabólicas, mas o pastor não dava conta que, enquanto foi então fazendo estas afirmações contra o Satanás, que já tinha dois membros antigos do seu tabernáculo possuídos pelos demônios de maluquice. E ainda assim também foi acontecendo que ao longo deste mesmo momento o pastor então quando chegou não era o pastor que estava naquele mesmo dia então a administrar a pregação do mesmo dia, passo a redundância, da sexta-feira, terá sido então uma outra pessoa, o diácono Inácio Pedro, que estava então a fazer, digamos, a administração da pregação daquele mesmo dia. E quando ele terá acabado de pregar, mais tarde foi então chamado o reverendo pastor José Manuel Gomes, que encontrava-se ou que se encontrava no seu gabinete naquele mesmo dia, que então por forças, digamos, da presença dos espíritos maus no tabernáculo terá então saído, ou seja, terá abandonado o seu gabinete para descer então a sala onde os crentes têm estado congregados a fim de expulsar estes mesmos demónios. E estes irmãos foram chamados para a frente, ou seja, foram levados à frente os dois,
uma destes, dos dois irmãos, digo, é uma moça, se assim queremos considerar, ou uma senhorita, que se chama Beatriz. Aliás, esta Beatriz, acredito que não é estranha para vocês que estão do outro lado nos assistir. Ela é uma das nossas apresentadoras de televisão aqui do Tabernáculo de Deus em Cabinda, liderado pelo reverendo Gomes. Mas ela, infelizmente, enquanto estava em casa, foi surpreendida pelos maus espíritos, juntamente com seu irmão menor, que também foi possuído pelos maus espíritos. Mas, pela graça de Deus, por nos ter dado um reverendo, digamos, o reverendo pastor José Manuel Gomes nesta província de Cabinda, conforme disse quando adiantei os tópicos, a província que se encontra mais ao norte do país, de Angola. Este reverendo tem sido utilizado de forma extraordinária pelo Espírito Santo, e quando terá sido chamado do gabinete, desceu com toda a alegria, porque sabia que o Cristo já poderia então cumprir outra escritura, que é o Marcos 16, que temos estado a falar muitas vezes aqui durante as nossas notícias, que são notícias, na verdade, do Senhor Jesus Cristo. E estes dois irmãos levados à frente, o pastor José Manuel Gomes fez a questão de fazer a imposição das mãos sobre os dois irmãos. Primeiro foi para o homem, que é o irmão menor da nossa apresentadora de televisão chamada Beatriz. E estes demónios que estavam dentro deste jovem tentaram ainda fazer brincadeiras diante do reverendo pastor José Manuel Gomes, que não deu sequer uma palavra de brincadeira para os mesmos demónios. Ou seja, ele nem sequer se mostrou alegre com aqueles demónios ou diante dos mesmos demónios. Fez a imposição das mãos rapidamente sobre o jovem, que até, por sinal, o jovem sorria o pastor José Manuel Gomes. Ou seja, os demónios nele pensavam que o pastor lhes podia ter poupado no tal dia, mas infelizmente eles não sabiam que o reverendo José Manuel Gomes estava com toda a raiva contra os mesmos demónios que estavam a atormentar o jovem. E quando ele fez a imposição das mãos, ele não fez outra coisa senão amaldiçoá-los, e após a maldição dos mesmos demónios, o jovem ficou completamente liberto e também curado destas mesmas situações. Ainda assim, vamos avançar também para a irmã Beatriz, ou a apresentadora da televisão do Tabernáculo de Deus em Cabinda, que também foi possuída pelos demónios, ou mesmo os mesmos demónios, digo, que possuíram o seu irmão menor. A irmã também encontrava-se na mesma situação, mas pela graça de Deus, o reverendo pastor José Manuel Gomes também fez a imposição das mãos sobre a nossa apresentadora de televisão. Até como sabemos, o diabo é muito contra quando sabe que alguém faz trabalhos para o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós, de forma surpreendente, recebemos a notícia de que a nossa apresentadora de televisão, a Beatriz, neste caso, também ficou possuída de demónios, assim como aconteceu com aquele senhor que terá sido possuído pelos maus espíritos quando o Senhor Jesus Cristo estava a atravessar aquele rio, e o que ele fez era apenas expulsar os mesmos demónios. E, como sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, todo aquele que creu em Senhor Jesus Cristo, ele também tem o poder de então expulsar os demónios. E o reverendo pastor José Manuel Gomes, o comissionado a fazer o trabalho do Senhor Jesus Cristo, recebendo então o batismo do Espírito Santo, também tem praticado as mesmas coisas que o Senhor Jesus Cristo terá ordenado através da sua comissão cristã no mundo do cristianismo, ou no mundo da palavra de Deus, se assim quisermos considerar. E a partir daí, a irmã também ficou completamente curada e liberta de todos os demónios que estavam a afligi-la, a fim de a deixarem completamente enlouquecida. Aí vem então a total cura, e posso aqui neste momento afirmar que a senhora e o seu irmão menor encontram-se completamente curados e libertos de todos os espíritos demoníacos que os terão atacado na mesma sexta-feira. E se quisermos, nos próximos dias, vamos então trazê-los para estas mesmas câmaras, digo, para que então possam testemunhar pessoalmente sobre tudo o que viram que o Senhor Jesus Cristo terá feito. Voltamos daqui a pouco
com outras notícias aqui no Tabernáculo de Deus, em Cabinda. Já voltamos. Se apercebe sobre esta situação. Por isso, através da pregação administrada pelo reverendo pastor José Manuel Gomes, ontem, domingo neste caso, teremos apercebido de melhor maneira o que terá então acontecido no tempo em que o Senhor Jesus Cristo terá dito, ou melhor, terá feito a comparação dos dois tempos diferentes, ou seja, do tempo de Noé e também do tempo de Ló. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, quando pregava juntamente com os seus discípulos, terá deixado então essas escrituras dizendo que no tempo do fim, ou seja, nos tempos atuais em que estamos a viver, também teremos de passar por estas situações, ou seja, iremos ver estes mesmos assuntos acontecerem. Ou seja, através desta pregação que o Senhor Jesus Cristo terá feito naquele dia, ele, ao comparar estes dois tempos, o mundo, até hoje, muitos, não conseguem fazer, digamos, a distinção dos dois tempos, ou seja, do tempo de Noé e do tempo de Ló. Mas, através dos óculos de dia, ou seja, dos binóculos, considera os binóculos o reverendo William Marion Branham, o profeta da era do fim, até porque estamos a falar do tempo do fim, e o Senhor Jesus Cristo também terá falado do tempo do fim, onde irão acontecer dois eventos diferentes, que são do tempo do Ló e do tempo de Noé. E aí o profeta William Marion Branham terá então feito a menção daquilo que seria então o evento acontecer num só tempo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo na altura, ele terá feito a menção de dois eventos diferentes numa só pregação. Mas ninguém conseguia fazer essa distinção ou entender de que maneira é que nós poderíamos então verificar estes dois eventos no tempo do fim em que estamos a viver. Mas através da brochura onde o William Marion Branham terá então deixado todos os esclarecimentos através da revelação que lhe terá sido dada por Deus, ele fez a questão de mencionar todos os eventos, todos os pontos que poderiam então acontecer neste tempo do fim, e o reverendo pastor José Manuel Gomes fez a questão de ler tal e qual o profeta William Marion Branham terá pregado estas mesmas coisas. Ele, o pastor José Manuel Gomes, fez apenas a repetição a fim de nos mostrar como é que o irmão Branham, ou o profeta William Marion Branham, terá então feito estas mesmas declarações sobre esta matéria que dava conta sobre a destruição do tempo do fim em que nós estamos a viver. Ou seja, no tempo de Noé, aconteceu que o Senhor Noé, na altura, o profeta, terá então vivenciado um tempo terrível, mas do mesmo tempo ele não, digamos, partilhou os mesmos sofrimentos que os outros sofreram, porque ele saiu de onde estava, depois de ter pregado as pessoas. O Noé entrou na arca, onde foi então se esconder de toda a praga ou de toda a maldição que caiu sobre a terra naquele tempo, sobre as pessoas que não creram no Senhor. E a mesma coisa aconteceu com o Ló,
quando rapidamente os anjos do Senhor terão ido para a cidade de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor Jesus Cristo lhes tinha mandado, na altura, quando se encontrava de forma espiritual ou quando se fez corpo e conversava com o pai da fé, o Abraão, o Senhor disse-lhes para que descessem rapidamente e que lhes mandassem sair também rapidamente. E quando os anjos chegaram para aquela cidade, não fizeram outras coisas senão falar a Ló e a sua família toda para que saíssem de forma rápida ou depressa da cidade, antes mesmo que o enxofre caísse dos céus e consumisse todo o pessoal que se encontrava naquela cidade. Mas, infelizmente, depois deles terem saído da mesma cidade, a mulher do Ló, como ainda estava com tantos desejos das coisas deste mundo, terá olhado para trás, o que era impossível de acontecer, segundo a orientação que terá sido feita pelo anjo do Senhor ou pelos anjos do Senhor. Ela, não obedecendo aquilo, acabou por se tornar numa estátua de sal. Isto quer dizer que hoje nós, nesta altura, também estamos a ser chamados a sairmos das coisas deste mundo, porque o mundo daqui a pouco vai ser destruído, de acordo com as declarações feitas pelo profeta desta era, William Marion Branham. Era só para dizer, você que está ali do outro lado, que este profeta desta era, considerado profeta desta era, digo, que foi um americano, e o irmão Branham terá então falado sobre a destruição deste mundo em que nós vivemos, que terá, digamos, lugar depois de algum tempo, mas através da pregação de ontem nós nos apercebemos que ninguém dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que foram salvos, passará nesta tribulação que o mundo vai passar. Ou seja, antes mesmo que o mundo será destruído, todos os seus filhos não farão parte deste mundo. Irão à glória, onde vão passar toda a vida, ou melhor, todo o tempo em que as pessoas vão passar a tribulação aqui na terra. Os filhos de Deus estarão com o Senhor nos ares a gozarem, para não ver a tribulação toda. Mas, ainda para lhe avançar, que o profeta William Branham desta era terá dito, através da mesma pregação, que a Rússia é o país que terá sido escolhido por Deus, através da revelação que lhe terá sido dada por Deus ele mesmo, para então incitar a guerra mundial, ou melhor, a terceira guerra mundial que nós vamos vivenciar neste mundo. Quando digo nós, da humanidade de forma geral. E, como todos sabemos, já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, agora falta a Terceira Guerra Mundial. E, segundo a revelação dada a William Marion Branham por Deus, o Deus ele mesmo terá dito que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer em breve, mas os filhos de Deus não podem vivenciar aquele momento, terão sido arrebatados para não vivenciarem as dores deste mundo e para dizer que o mundo está em dores. Ou seja, é como uma mulher, antes que vá dar o parto, primeiramente passa por dores, e o mundo está a passar por dores. Quando vemos estas doenças todas a decorrerem neste mundo, a castigarem e a matarem as pessoas, tal como Covid-19, a febre amarela e outras. Estamos a ver que há várias variantes da Covid-19. Isto tudo é só para dizer, segundo a pregação de ontem do pastor Gomes, que o mundo está apenas a passar por um processo de dor de partos, mas ainda falta muita coisa por acontecer, tal como o William Marion Branham terá dito na pregação que foi repetida ontem no Tabernáculo de Deus. Ali, vamos então vendo que, afinal de contas, se nunca soube disto, é para ter em nota que a Rússia foi o país escolhido por Deus para fazer uma guerra mundial ou provocar a guerra mundial, a terceira, mas isto será incitado por ele através da América, ou seja, os Estados Unidos da América é um Estado, como sabemos, que agrega tantas outras nações, formando então um só Estado, mas achando-se tão fortes e com tantas abominações cometidas por essas pessoas que vivem nos Estados Unidos da América, ou seja, sabemos que os Estados Unidos da América contém tantos programas televisivos onde acontecem tantas abominações ao Senhor, nomeadamente temos o Hollywood, um dos programas que também foi mencionado pelo William Marion Branham em torno das pregações que terá pregado, dentro das 1000 e tal pregações
que ele mesmo terá pregado então antes que terá sido levado deste mundo por Deus. E a América tem estado a provocar a Rússia, mas a Rússia não pode fazer nada do momento, segundo William Marion Branham, porque o anjo está lá, naquela mesma cidade onde se encontra o presidente da mesma cidade, ou melhor, do mesmo país que a Rússia, para acalmá-lo. Ou seja, ele nada pode fazer, ou a Rússia nada pode fazer, sem a orientação do anjo do Senhor, que já tem o seu dedo na gatilha para um pouco mais mexer na mesma gatilha e então tudo rebentar aqui neste mundo. Mas conforme já disse, isto não vai acontecer porque os filhos de Deus ainda estão cá na terra. Primeiro, todos os filhos de Deus deverão ser elevados deste mesmo sítio para os ares onde estarão com o Senhor. A partir dali, ou deste momento, é que o Senhor Jesus vai permitir que o seu anjo então vá e mexe no governo daquela cidade, ou seja, daquele país que é a Rússia, provocando então a Terceira Guerra Mundial, e o mundo não vai existir, conforme toda a gente consegue ver o mundo tão bonito, todas as cidades, inclusive aquelas cidades que fazem parte da mesma América ou dos Estados Unidos da América, Flórida e etc., não mais vão existir por causa da destruição deste mesmo mundo através da Terceira Guerra Mundial. Por isso, para você que está ali do outro lado, é bastante importante que conheça tudo isso para saber se de facto Deus que está a seguir, ou em sítio onde você está a seguir as palavras do Senhor, é um sítio adequado ou não. Por que é que eu digo isto? É exatamente para lhe dizer que através das revelações feitas pelo William Marion Branham, nós sabemos como o mundo começou, como o mundo está e como o mundo vai terminar. Por isso, convido-lhe a seguir estas pregações do pastor José Manuel Gomes. Afinal, ele não faz nada senão repetir todas as informações que terão sido dadas pelo profeta da era, William Marion Branham, que é considerado como o binóculo de hoje. Ou seja, a Bíblia é uma mata fechada, com tanta escuridão que se não tiver um profeta, infelizmente, você não vai entender absolutamente nada, ou vai entender um pouco, mas não de forma esclarecida, a palavra do Senhor. Mas com William Marion Branham, o profeta desta era, você vai entender tudo à maneira como Deus quis que você entendesse. E para isso, voltaremos nos próximos momentos informativos para lhe dar a conhecer sobre as outras notícias do Senhor Jesus Cristo, como temos feito no nosso dia a dia aqui no Tabernáculo de Deus, a partir da província de Cabinda. Esteja bem, até a próxima, que Deus lhe abençoe.